Agora vamos voltar um pouquinho às origens e a origem do Dia do Contador. Para falar sobre esse assunto, nós vamos aqui ouvir o Salésio D'Agostin, professor Salésio D'Agostin, contador, especialista em finanças pela Fundação Getúlio Vargas, escritor, palestrante e pesquisador da área contábil, diretor da D'Agostin Contadores Associados, SS, Porto Alegre do Rio Grande do Sul. Também foi professor da PUC do Rio Grande do Sul, no Unilassalle, aqui do Estado, na Escola Brasileira de Contabilidade, EBRACON, e na Faculdade Cenecista Nossa Senhora dos Anjos, Rede Senec. Ex-presidente do Sindiconta do Rio Grande do Sul e da APROCON Contábil, e atual presidente de honra da APROCON Brasil. Professor, tenha bondade. Boa tarde, meus amigos. Tá? Parabéns pelo Dia do Contador, né? Parabéns, né, aos profissionais que têm por função proteger o patrimônio de quem produz, né, de quem gera renda, quem gera emprego, quem paga tributos, né? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, ok? Porque se alguma coisa acontece não de acordo como nós queremos, evidentemente que o responsável somos nós, porque o Estado deu a nós a obrigação de ser o profissional, não é isso? Que tem a responsabilidade de proteger o patrimônio, para prosperar. Se não há este avanço, né? Se não há um crescimento próspero, nós temos que começar a questionar o que está acontecendo, tá? Inicialmente, eu quero parabenizar o nosso presidente, né, Diego Armando Cearense, presidente nacional da APROCON Brasil, ao Giovanni D'Agostin, presidente do Sindicato dos Contadores, pela coragem, né, de trazer esse evento. Coragem essa que nós precisamos. Precisamos mostrar para a sociedade que o contador não é aquele profissional preocupado somente em emitir guias para entregar obrigações, né, a esses empresários, mas que nós somos, sim, o profissional responsável para dar a ele as soluções necessárias para que ele cresça e para que ele prospere. É isso? Me pediram para que eu falasse um pouco de como surgiu o Dia do Contador. Não é isso? Muito bem. Por que isso? Né? Porque nós, né, o contador, ele saiu de uma área técnica, aonde a preocupação dele era de registrar e gerar informações, para uma área acadêmica de graduação, onde essas informações todas ele passasse a examinar e verificar o que estaria acontecendo para que os organismos todo que produz, né, e que gera emprego e renda prospere. Tá? Ou seja, deixou de ser técnico e passou a ser um profissional de graduação. Ou seja, e é por isso que em 1945, o Getúlio Vargas então diz: precisamos de um profissional graduado, que diga por que o agente cresce. Um profissional graduado que diga por que ele está ganhando, ou por que ele está perdendo, ou porque ele está passando por dificuldade. E esse profissional somos nós. Assim como o advogado examina as leis para proteger o seu cliente nas questões jurídicas, o contador, né, examina o seu patrimônio para resolver os seus problemas na área econômica e financeira. Ok? Nós tivemos muitos problemas. Por que isso? Porque o contador, ele
nasceu, ele foi constituído. Só que, como a ideia desse profissional era de registrar e gerar informações, até que desse um estalo para que diga, olha, o contador já não é mais esse profissional de registrar e gerar informações. Esse profissional é aquele que examina os elementos e sugere o que deve ser feito. Foi aí que, em 1976, o Instituto de Contadores e Atuários do Rio Grande do Sul, o Clube dos Bacharéis em Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul, criaram a Semana do Bacharel em Ciências Contábeis. Mas qual é o objetivo, então, de criar a Semana do Bacharel em Ciências Contábeis? Simplesmente para levar à sociedade, para levar às instituições de ensino, para levar aos profissionais a importância nossa. Só porque, vejam só, nós devemos nos orgulhar, porque nós somos os pioneiros no Brasil. Em 1970, nós precisávamos de uma entidade para que buscasse, junto às instituições de ensino, uma visão diferente de ensino da contabilidade. Aí surgiu o Instituto de Contadores e Atuários do Rio Grande do Sul, com esse objetivo, focado na educação. Ok? Muito bem. Nós aqui temos presente um dos presidentes do nosso Instituto de Contadores, o Irajá Ferreira. O Irajá Ferreira, ele foi presidente do Instituto de Contadores de 84 a 85. Muito bem, só que não bastava somente a cultura, nós precisávamos também do quê? Precisávamos de entidade que defendesse esse contador. Entidade que desse a esse profissional também, fizesse alguma coisa para o social, porque afinal não é só de trabalho que vive o homem, também de lazer. E aí foi criado o Clube dos Bacharéis em Ciências Contábeis. 1960, o Instituto de Contadores, 1970, o CBCC. Só que, como nós precisávamos projetar a profissão para a sociedade, então o Clube dos Bacharéis em Ciências Contábeis, criou então a Semana do Bacharel em Ciências Contábeis. Só porque não era o objetivo de criar a Semana do Bacharel, o objetivo é, por que não criar o Dia do Contador? Me segue, levanta aí a próxima. A próxima. Eu não consigo ler. Eu não consigo ler daqui. Tá? Mas então, o que aconteceu foi que o Arri Conrado Schiller, um ex-presidente do ICARG, Instituto de Contadores e Atuários do Rio Grande do Sul. O Arri Conrado Schiller foi o terceiro presidente do ICARG. O primeiro presidente foi o Edivaldo Stone. O segundo, o Malfuss. O terceiro, então, o Arri Schiller. E o Arri Schiller foi aprovado num concurso para ser assessor legislativo do Congresso Nacional. Então ele foi transferido de Porto Alegre para Brasília, e lá em 1980, ele criou a Ordem dos Contadores do Brasil. Muito bem. Muito bem, então o objetivo todo qual foi? Por quê? Mas por que a Ordem dos Contadores do Brasil? Porque nós temos um problema sério. O universo contábil,
as atividades contábeis, 75% era representada por outras profissões na figura do técnico de contabilidade. E nós só tínhamos 25% de contadores. E o Conselho de Contabilidade não fazia absolutamente nada para proibir, ou para frear, ou para segurar o avanço das demais profissões sobre a nossa área de trabalho. Então, os contadores estavam com a sua área de trabalho desprotegida. E a ordem, então, dos contadores do Brasil acabou o quê? Fazendo esse trabalho, ou seja, sendo quase que uma entidade contrapondo as atividades do Conselho, fazendo com que Conselho de Contabilidade voltasse a atenção no campo da atividade do contador que não estava sendo devidamente protegida. O que foi que fez o nosso presidente da Ordem dos Contadores do Brasil, em 82? O Harry Conrado Schiller, que era o presidente da OCB, convidou o senador Gabriel Hermes para ser o presidente. E o senador Gabriel Hermes também era contador e era favorável a esta proposta de defender o contador e de criar o Dia do Contador. Então, assim foi feito, tá bom? Então, o contador Harry Conrado Schiller passou a ser o secretário-geral e o presidente, então, da Ordem dos Contadores do Brasil, então, a presidência passou a ser do nosso senador Gabriel Hermes. Usando o prestígio, do senador Gabriel Hermes, então, a Ordem dos Contadores propôs, então, a criação do Dia do Contador e ela foi aprovada em 1982. Então, no dia 22 de setembro de 1982, no Senado Federal, foi oficializado o primeiro Dia do Contador. Por favor, vamos ver umas fotos ali. A foto ali está a foto, ok? Essa foto é a reunião da criação do primeiro Dia do Contador. Ou seja, a Ordem dos Contadores do Brasil, convidou as entidades daquela época para criar o Dia do Contador. Então, estiveram presentes as diretorias, os membros da diretoria da Ordem dos Contadores do Brasil, que era o senador Gabriel Hermes, Ildefonso Alves Barbosa, Maria Fagundes de Souza, o Geraldo Vasconcelos do Carmo, Algemiro Caldeira Pereira e o Harry Conrado Schiller. Estiveram presentes membros da Associação dos Contadores do Estado do Ceará. Estavam presentes o José Antônio Alves Coelho, José Maria Martins Mendes, o Pedro Coelho Neto. O José Maria Martins Mendes se tornou presidente do Conselho Federal de Contabilidade. Da Federação Ibero-Americana de Contadores Públicos, o presidente Irazine de Sales Galindo esteve presente. O presidente da Associação dos Contadores de Porto Alegre, a Conta, esteve presente, que sou eu, Salésio D'Agostinho. Instituto Brasileiro de Contadores, IBRACON, ok? Que é o José Rojo Alonso. O Instituto Brasileiro de Contadores, na verdade, se chamava de Instituto de Auditores Independentes do Brasil. Só que o sucesso da Ordem dos Contadores foi tanto que o IAIB se transformou em IBRACON, ok? Para fazer frente à Ordem dos Contadores do Brasil. Em 1971, o IAIB foi fundado em 71, em 82, então, se transformou para Instituto Brasileiro de Contadores, e depois, em 2001, voltou a ser Instituto dos Auditores Independentes, mas manteve o nome de IBRACON, tá? E depois, do Clube dos Bacharéis em Ciências Contábeis, estava presente o seu presidente, que é o Péricles Roberto Gotardi, e o Instituto de Contadores e Atuários do Rio Grande do Sul, ICARGS, estava representado na figura do Valdir Antônio Bronzato.
Então, essas entidades criaram, então, o Dia do Contador, no dia 22 de setembro de 82. 83, o Dia do Contador foi comemorado na sessão solene do Senado Federal, com a presença da ministra da Educação, Esther de Figueiredo Ferraz, como oradora oficial. Tudo isso usando da influência e do prestígio do nosso senador Gabriel Hermes. Em 84 e 85, a comemoração ocorreu no Clube dos Previdenciários de Brasília, reunindo os bacharéis de Ciências Contábeis em atividades no serviço público, das empresas privadas e dos profissionais autônomos. A partir de 86, a responsabilidade de propagar as comemorações do Dia do Contador passou a ser do CBCC e da Conta, na época em que eu era presidente. Ou seja, então, a partir de 86, eu era presidente do CBCC e da Associação dos Contadores, então nós assumimos a responsabilidade de propagar e de marcar esta data como uma data oficial para todo o Brasil. Em 1988, a responsabilidade passou, então, para o Sindicato dos Contadores do Estado do Rio Grande do Sul e a Federação Nacional dos Contadores, hoje a PROCON. Então, a obrigação de fazer com que esta data fosse o marco, como Dia do Contador, 22 de setembro, passou a ser de responsabilidade nossa. Foi preciso o empenho de anos a fim de consolidar a data, no dia 22 de setembro, como o Dia do Contador perante a classe contábil. Durante esse período, para incrementar o registro e a divulgação da data, procuramos apoio junto a diversas entidades da classe e da sociedade gaúcha. A título de exemplo, só para vocês terem uma ideia, o esforço nosso para marcar na sociedade o Dia do Contador. Nós procuramos a Federação Gaúcha de Futebol em 1981. Pedimos que eles instituíssem o troféu Dia do Contador. Ok? Então, toda vez que ocorresse um jogo na semana do dia 22, que a federação oferecesse o troféu Dia do Contador para o ganhador do jogo, e por décadas, uma década, nós oferecemos esse título. Além disso, visitávamos as faculdades, as instituições de ensino, incentivando e registrando, para que eles registrassem a passagem do Dia do Contador. E, de nossa parte, publicamos periódicos, anúncios, artigos sobre a profissão, enaltecendo sempre esta passagem. Então, o troféu Dia do Contador. Muito bem, a proposta foi amadurecendo e, ao passar do tempo, início de 93, elaboramos uma minuta de projeto de lei criando o Dia do Contador nas assembleias legislativas, no Poder Legislativo. Então, aí, este projeto nós encaminhamos para todas as assembleias legislativas do Brasil e para diversas câmaras de vereadores de algumas das capitais. Ok? Muito bem. Aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, o nosso autor foi o vereador Ayrton Ferronato, aqui em 93. No Rio Grande do Sul, o autor foi o Augusto Nardes, que hoje é ministro do Tribunal de Contas da União, que se transformou na Lei 9.969, também de outubro de 93. Em Salvador, a Lei 4975. Enfim, muitas capitais do Brasil criaram o Dia do Contador, porque nós encaminhamos a eles um projeto de lei pedindo a ele que eles fizessem o devido encaminhamento, né, e que pudessem fazer a devida aprovação. Nós tivemos muitos problemas para ser aprovada esta lei. Todos aqui que é da nossa época sabem que quando o Nardes levou esse projeto para aprovação na Assembleia Legislativa, eu tive que vir lá de Gravataí porque o grupo contrário ao Dia do Contador estava lá conversando com os deputados para não aprovarem essa lei, e nós tivemos que intervir para conseguir a aprovação. Graças a Deus, por maioria, conseguimos a aprovação daqui do Rio Grande do Sul. Não é isso? Muito bem.
Depois nós temos, no dia 22 de setembro de 94, fomos falar com o diretor da Caixa Econômica Federal e lançamos a loteria Dia do Contador. Por favor. Ali, a loteria Dia do Contador. No dia 22 de setembro de 94, uma loteria especial comemorativa ao Dia do Contador. E naquela foto de cima, que ela é uma foto de 91, que nós íamos nos estádios com a faixa parabenizando os contadores pelo dia, tudo isso para marcar a data. Falamos com o diretor-geral do Diário Oficial da União e pedimos a eles que publicasse uma comemoração especial ao Dia do Contador. Por favor. A próxima. E por nossa surpresa, o Diário Oficial disponibilizou uma página comemorativa ao Dia do Contador. Tudo isso, meu amigo, a ideia é, nós precisamos mostrar para a sociedade que o contador, ele é um profissional de interesse da sociedade. O contador é um profissional, que protege a riqueza nacional. Que o contador não é um profissional simplesmente para registrar e emitir guias. É um profissional protagonista, que busca a atenção especial, que busca sempre o progresso e a prosperidade. Meus amigos, não foi fácil marcar esta data. Mas, graças a Deus, graças ao trabalho de muitos colegas, hoje é uma realidade. O Brasil comemora o Dia do Contador. E nós, mesmo assim, sabendo que nós precisamos interagir com a sociedade, o que foi que nós fizemos em 2011? Criamos o Jornal da Contabilidade. Está ali um dos autores, o Luiz Eurico Moreira, um dos autores que nós criamos o Jornal da Contabilidade, ok? Por quê? Porque nós precisamos interagir, nós precisamos participar, nós precisamos dizer para a sociedade por que o ente econômico e social está bem ou não está bem, ok? E isso está faltando para nós. Hoje nós não discutimos as coisas. Nós não temos um departamento de análise de informações contábeis dos órgãos públicos. No Conselho é o órgão de fiscalização da profissão. Se é o órgão da fiscalização da profissão, ele tem que fiscalizar. Ele tem que dizer para a sociedade por que aquele agente está daquela forma. E é isso. Eu espero, senhores, que não morra e que não apague essa chama. É isso aí.